meus queridos. Alguns pontos importantes, então, para a nossa prova de geografia. Lembrem da urbanização, tá? Então, a urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. As características nos desenvolvidos, processo lento, gradual, planejado. Nos subdesenvolvidos, um processo rápido, um processo acelerado, um processo aí que causou N problemas às cidades, como as habitações nas áreas de risco, como a marginalização, favelização, a ocupação diferente dos bairros da cidade. Então, quem é que habita tal bairro? Qual é a população que habita um bairro específico? Então, a gente tem uma diferença muito grande nesse uso do solo urbano. Uma outra questão importante que está diretamente ligada à urbanização é a industrialização, com as suas formas de produção. Se lembram do Fordismo, produção e consumo em massa, do Taylorismo, a hierarquia do trabalhador, o pós-Fordismo ou o Toyotismo, a produção flexível sob demanda. Então não pode ter estoque nas fábricas, né? Então vai ser produzido aquilo que for ser vendido, tá? Então aí é importante lembrar desses tipos de produção. Uma outra questão importante aí que envolve o espaço agrário é o histórico conflito entre o agronegócio e a agricultura familiar. Então, no Brasil, a gente tem aí essas duas formas de produção com características bem pontuais. O agronegócio, a monocultura voltada para a exportação, abastecendo o mercado externo, né, nos latifúndios, e a agricultura familiar abastecendo o mercado interno, a policultura comercial acontecendo. E aí se tem muita guerra, conflito por território. Então se tem historicamente no Brasil essa forma diferente de usar o espaço agrário. Tá? Então o espaço agrário é uma questão bem importante também. Uma outra questão dentro da geografia física aí, sobre os tipos climáticos brasileiros, né? Os climas úmidos, os climas equatoriais, tropicais, os climas mais secos, os climas semiáridos, por exemplo, clima que é quase deserto, né? Então, as alternativas de vida nesses dois lugares com extremas secas, lugares com extremas chuvas. Então, a gente tem aí algumas alternativas, importante lembrar dessas alternativas, tá? O que mais aqui, gente, que eu separei para vocês? Sobre uma coisa bem importante na geografia, que nós já comentamos em aula, que são as migrações, tá? Então, as migrações aí, elas envolvem uma transformação espacial muito grande e gera alguns problemas que hoje em dia vem acontecendo muito, principalmente na Europa, a questão da xenofobia, intolerância, então a discriminação ao estrangeiro por achar que às vezes está chegando e se apropriando do emprego das pessoas de populações nativas. Então aí são questões pontuais que envolvem as migrações, envolve, né, fluxo de um lugar para outro, uma movimentação grande de pessoas de um lugar para outro e gerando N aspectos importantes para a nossa geografia. Lembrem da globalização, falando em fluxo de pessoas, a globalização ela propicia esse fluxo internacional. Né? Lembra das características pontuais dessa globalização, a desigualdade que ela gera pelo espaço, a forma diferente de como os países têm acesso à tecnologia, né? Então a globalização ela é muito complexa porque ela inclui ao mesmo tempo que exclui, né? Então lembrar dessas características aí dessa nova ordem mundial, na verdade, certo? Outras coisas importantes aqui, né? Pra gente prestar atenção. Guerra Fria, que foi o conteúdo desse ano, né? Então a Guerra Fria, o mundo bipolar, a diferença entre os blocos, a disputa, na verdade, pelos blocos capitalistas e socialistas, tá? Então lembrar dessas questões bem pontuais, né? A Guerra Fria, o mundo bipolar, então a divisão bem marcada entre o Ocidente e o Oriente, tá? Devastação ambiental, uma coisa que está diretamente ligada com a urbanização, com a industrialização e a forma de como nós usamos o espaço. Então, a busca incessante pelas matérias-primas para a indústria gera uma devastação dos ecossistemas. Então, lembrar dessas questões que envolvem meio ambiente, sociedade, certo? Uma outra questão aqui, então, para terminar a nossa revisão,
sobre a geografia física também, lá do primeiro ano, né, que é as nossas bacias hidrográficas. Então, as bacias hidrográficas do território brasileiro, grande em território, grande e também em quantidade de água, em rio, né, os rios de Planalto. Então, a gente tem algumas principais bacias, como a bacia do Paraná, que gera energia para a região centro-sul, a bacia amazônica, maior bacia em potencial disponível do país, tá? Então, as duas grandes bacias que nós temos, a bacia do Tocantins-Araguaia, segunda maior usina hidrelétrica, né, do Brasil, nessa região, certo? Gente, então era isso, tá? Então, espero que tenham uma ótima prova, uma ótima avaliação e estudem, ok? Um grande abraço a todos, então, e bons estudos!